hospital sírio-libanês ligou dizendo que patrocinava o HSM Action Management e que precisavam de um palestrante porque eles mandavam sempre médico para dar uma palestra que eles tinham direito e o médico ia lá e ninguém assistia porque era um saco, ninguém entendia nada e estava muito ruim, que precisava ser alguém que pudesse trazer alguma coisa interessante e que eu tinha sido indicado por um aluno meu. Eu falei, mas eu não sou palestrante. Não, mas é a mesma coisa? Não, não é não. O professor faz uma cagada aqui, ele tem 1 ano para consertar. O palestrante só tem um tiro para dar. Não é a mesma coisa, não sou tonto. Eu falei, esse aluno me indicou para quem? Para o pai dele. E quem é o pai dele? Tipo, é Deus aqui no hospital. Então eu fui indicado pelo Filho de Deus. Isso. Bom, então vamos continuar a nossa conversa. Eu não posso aceitar porque eu nunca fiz esse trabalho e talvez seja um evento importante demais para fazer pela primeira vez. Aí o sujeito olhou para mim e disse, olhou não porque era telefone, e era telefone. E disse, ele falou, professor, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Eu tinha que ter visto um palestrante faz tempo e eu esqueci. Ninguém vai topar de hoje para amanhã. Aí eu disse, deixa eu ver se eu entendi. Se eu não for, você está fodido. É mais ou menos isso. Olha, eu diria que ele arriscou muito. Porque 99% das pessoas que eu conheço diria, malandro, ema, cada um com seus problemas. Mas ele realmente deu sorte. Eu falei, cara, eu vou, mas eu vou por sua causa, viu? Quanto tempo dura essa porra dessa palestra? Meia hora. Sobre o que eu tenho que falar? Sobre o que o senhor quiser. Aí, tá bom. Aí ele falou, o senhor não quer saber quanto nós vamos pagar? Veja. Eu peguei e falei, mas vocês ainda vão pagar? Eu falei, por que não começou a conversa por aí? Aí ele deu o valor, que era mais ou menos 6 meses de salário da USP, né? Aí eu falei, onde fica esse negócio? Que eu já vou hoje para lá, para não correr o risco de perder a hora. Quando eu cheguei, estava o coffee. E o coffee, eu aprendi lá na hora, coffee é o momento em que está todo mundo do lado de fora do auditório comendo e as cadeiras estão vazias. Eu olhei e vi cadeira para burro. Era uma época que eu enxergava direito ainda. Vi cadeira. Falei, nossa, para que tanta cadeira? Aí o cara falou, que são 8.000 pessoas. Eu falei, não é possível. Ele falou que era que nem uma aula. Mas é que nem uma aula, só que é para 8.000. Eu olhei e falei, cara... Aí o sujeito viu que eu acusei o golpe. O senhor não quer esperar no camarim? Eu entendi que o camarim era como eles chamavam a sala dos professores. Aí eu entrei e tinha um vovô sentado, que devia ter a aparência que eu tenho hoje, um vovô sentado. E ele falou, hi! Eu falei, pô, é gringo ainda. Tinha que conversar com o gringo em inglês. Aí ele perguntou para mim, who are you? Fiquei feliz. Essa primeira pergunta eu entendi. Cultura inglesa básica, who are? Eu falei, Clovis. O cara olhou para mim, procurou no programa, what are you gonna talk about? Aí eu falei, ele, uau! Achei até uma ponta de ironia. Falei, por que uau? Ele falou, se 8.000 pessoas vieram você ouvir falar sobre ética, que é um assunto que mais ou menos todo mundo sabe do que se trata, é porque você deve ter revelações incríveis, bombásticas para fazer. Aí que eu me dei conta que o que eu tinha para dizer era de uma obviedade absoluta, tipo 10 mandamentos, não furte, aquela coisa óbvia. Aí eu falei, não, deixa eu explicar, eu não sou nem o palestrante, eu tô aqui quebrando o galho pro cara lá do hospital, que não tem nada a ver com isso. Aí ele falou, eu conheço gente como você deve ser, you must be an outstanding speaker, você deve ser um palestrante extraordinário. Eu falei, não, nem palestrante eu sou, nem speaker, muito menos outstanding. Tô tentando te explicar, tô aqui quebrando o galho pro cara. Ele falou, eu sei gente como você, como é. Aí eu me aborreci, me sentei, mas a minha mãe me deu educação. Ele tinha perguntado, eu tinha que perguntar também. Perguntei, e você? Ele falou, eu vim falar de matemática. Falei, bacana. Mas a minha matemática é aplicada às pessoas. Falei, bacana. Ele falou, eu vim apresentar a minha teoria. Aí foi a minha vez de dar uma risadinha. Você tem até uma teoria? Aí ele olhou para mim e disse, depois que eu ganhei o prêmio Nobel, ela ficou muito conhecida. Eu sabia, eu tinha certeza que o Faustão ia entrar, sabe? Porque era uma grande armação. Aí eu peguei e falei, Nobel Prize. Ele, mas qual é a sua teoria? Teoria dos jogos. A teoria dos jogos não é daquele matemático biruta do filme Uma Mente Brilhante, John Nash? Aí ele abaixou o zíper e tirou o crachá. Nash. Mentira. Aí eu olhei, ele pegou e falou, aquele era um ator. Eu falei, eu supus, mas ele encena muito bem. Eu sou tão doido quanto ele mesmo. Aí ele falou, eu quero muito assistir a sua palestra. Eu falei, you stay here. Que tem coxinha, croquete, se diverte aí. Aí me chamaram. Ele falou, faz um H lá que eu vou dar a volta.
Aí eu assumi o púlpito. 8.000 pessoas. Eu não enxergava nada, mas vi uma figura correndo passos miudinhos e se sentando na minha frente. Aí ele botou o auricular de tradução e fez assim para mim. Aí eu pensei, o prêmio Nobel saiu correndo para me ouvir. Tem 8.000 pessoas aí. Eu só tenho duas saídas possíveis. Ou eu saio daqui correndo agora, todo cagado, que era mais normal, ou eu morro atirando. Eu lembrei do meu pai, que invariavelmente se referia a mim como seu bosta. Aí eu pensei, meu pai já tinha morrido na época. Mas eu lembrei dele, eu lembrava dele sempre. Eu falei, não tem outra, eu tenho que morrer atirando. Eu dei uma palestra enlouquecida, você não tem noção. Eu ia, voltava, deitava, gritava, contei 1 ano de piada em meia hora. Conceito, exemplo. E aí acabou o meu tempo e eu falei, eles querem que eu pare de falar. Aí todo mundo, continua, continua. E aí eu, fuck you, I'm gonna continue. Pau, 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 pau. Quando terminou, os 8.000 levantaram. Aí eu olhei para ele jogou o auricular no chão e não é que ele aplaudia como os outros, ele fazia assim, ó, assim, ó. Caramba. Como se o time dele tivesse ganho. Aí ele deu a palestra dele, eu fiquei esperando ele terminar. Quando chegou no final, ele estava ali se arrumando para ir embora, eu bati no... Falei, queria fazer uma pergunta para você. Pô, você está aqui no camarim, chega um Zé Ruela, assim, anônimo, desconhecido. Você tinha todo o direito, pelo menos, de me ignorar. Mas eu mesmo já fui tripudiado por gente que não vale uma canela sua. E, no entanto, você fez de tudo para me pôr para cima. Foi até assistir a minha palestra. Qual é a sua? Por que você fez isso? Ele pegou e falou, olha, eu passei muito tempo da minha vida buscando o meu próprio reconhecimento. E como você deve perceber, eu obtive todo o reconhecimento. Não tem para onde ir mais. Só que não preencheu a minha alma. E eu comecei a perceber que preenchia muito mais a minha alma quando eu servia de trampolim para os outros. Quando eu ajudava, quando eu estendia a mão, quando eu... E aí quando você entrou, eu vi que você estava desfigurado, com a alma esvaziada. Eu não conhecia você não, mas eu resolvi apostar. E como você pôde perceber, eu sempre tenho razão. You are a fucking outstanding speaker. Só estava faltando mesmo um empurrão. Eu chorava, lembrei da minha mãe, entendi que aquilo ali equivalia ao pedala caralho do meu pai, que sempre foi a pessoa mais importante em toda a minha vida.